Estiagem traz extrema preocupação em Cocal do Sul. Seguros de vida podem ser obrigados a dar cobertura em caso de morte causada pela pandemia da Covid-19. Governo do Estado volta a autorizar a realização de cirurgias eletivas. Preocupação em meio ao lockdown em Belém do Pará. Pandemia da Covid-19 muda a rotina nos principais cemitérios do país. Em Manaus, profissionais da saúde não esmurecem diante das dificuldades. Governo federal resolve adiar provas do Enem. E ainda, aprovada a lei da universalização das bibliotecas escolares, que entra em vigor agora, no mês de maio. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa tarde. Cocal do Sul é disparado o município mais atingido pela estiagem na região carbonífera. A diretoria do SAMAI trabalha intensamente para amenizar o problema enquanto a chuva não chega. Dados do 4º Boletim Hidrometeorológico Integrado de Santa Catarina apontam que pelo menos 222 cidades apresentam problemas no abastecimento público devido à situação de estiagem que se prolonga no estado. O estudo coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, em parceria com a Defesa Civil de Santa Catarina, fez um levantamento em 270 municípios. Na região sul catarinense, Cocal do Sul é o mais atingido. O município chegou a decretar situação de emergência por conta da estiagem. Nós temos 3 barragens que hoje abastecem Cocal. Esta onde estamos aqui, que é a barragem Linha Tigre, responsável por 70% do abastecimento de Cocal, que hoje trabalhamos com ela com 10% da sua capacidade. Temos a barragem da linha Ferreira Pontes, que ela também está trabalhando com 10% da sua capacidade. O rio Cocal, que fica ao lado da nossa estação de tratamento, há um tempo atrás, este rio contemplava 270 litros por segundo. Hoje, somente 10 litros por segundo. E nós temos mais um poço artesiano que nos ajuda com 12 a 13 litros por segundo para colocar, então, um abastecimento normal para a cidade de Cocal do Sul. O diretor do SAMAI conta que, apesar da dificuldade de levar água até algumas comunidades que acabaram sofrendo mais com a estiagem, todo o município teve o abastecimento afetado. Nós temos, estamos fazendo um revezamento já há um mês, fazendo o revezamento com os bairros. Nós temos o bairro Birolo, que é um bairro que fica aqui nas proximidades de Cocal, porém, numa altitude que praticamente é nível com a nossa reservação. Esse vem sofrendo um pouco mais com esta situação do revezamento. Bem como também um bairro um pouquinho mais alto, uma parte do bairro do Jardim Itália, em Cocal do Sul, que também vem sendo um pouco mais sacrificado. Mas todos nós estamos passando pelo revezamento em Cocal do Sul, que se torna, gira em torno de 24 horas as casas, as pessoas sem água. Diante da situação, o SAMAI tem buscado alternativas para suprir o abastecimento. Nós encontramos no manancial Rui Barbosa, nós vimos que ali conseguiríamos fazer uma mini represa e ali nós estamos conseguindo transportar para dentro da nossa ETA, são 4 caminhões puxando 24 horas, mais de 250 mil litros de água dia, que isso vem nos ajudando muito a estabilizar a nossa estação de tratamento. Essa foi uma tomada de decisão rápida, a curto prazo que fizemos. Além disso, nessa semana, parte da população de Cocal do Sul começou a receber água da barragem do Rio São Bento. Depois fizemos uma negociação com Casan, SAMAI, Morro da Fumaça e Cocal do Sul e conseguimos uma alternativa de trazer água do município de Morro da Fumaça para dentro do nosso município.
Isso vai atingir aproximadamente umas 700 famílias que serão contempladas com água da Casan. Os bairros que já estão sendo abastecidos, porque ligamos esta rede na tarde de ontem, e o bairro Jardim das Palmeiras, o bairro Linha Tigre, bem como também o bairro o bairro Boa Vista, também vem sendo contemplado com água da Casan. Mas a preocupação com a falta de chuva deve se estender por mais alguns meses. O SAMAI monitora a situação junto à Defesa Civil. Nós tivemos uma reunião com o pessoal da Defesa Civil e eu costumo dizer que a Defesa Civil ela tem informações privilegiadas. E de forma colocada em reunião a nós, dizendo que esta seca ela pode se estender até março de 2021. Não que não vá chover até lá, né? Mas nós vamos ter chuvas esparsas, alguns municípios contemplam mais chuvas, outros menos. Então o SAMAI de Cocal do Sul alerta a sua população para que nós economizamos água. As ações de curto prazo nós já estamos tomando. As ações de médio e longo prazo estamos colocando no papel, com orçamento. Isso, todas as nossas ações, sempre com o Executivo Municipal de Cocal do Sul. E ele pede compreensão da população nesse período. Nós gostaríamos muito que a população continuasse a nos ajudar com a economia de água. Principalmente no que diz respeito à lavação de calçadas, lavação de automóveis, lavação da sua própria casa. Ao escovar os dentes, nós precisamos desligar a torneira, tomar banhos, as nossas higienes pessoais de uma forma rápida, né? Inclusive coloque lá um cronômetro no seu celular despertando o horário para que todas essas nossas etapas venham a contemplar, a diminuir os impactos com relação à estiagem, né, desta crise hídrica que Cocal do Sul atravessa. Os seguros de vida podem ser obrigados a dar cobertura em caso de morte causada pela pandemia da Covid-19. É o que prevê pelo menos um projeto de lei que foi votado no Senado. Também estava na pauta dos senadores da República um projeto que prevê que hospitais privados deverão ceder leitos desocupados para que a União, estados e também municípios possam internar pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, pacientes acometidos pela Covid-19. O projeto de lei que prevê que os seguros de vida podem ser obrigados a dar cobertura em caso de morte causada pela Covid-19 tem o objetivo de amparar os familiares em caso de fatalidade durante a pandemia do coronavírus. E as doenças que surgem estão dentro da previsão atuarial. A proposta recebeu mais de 10 emendas, entre elas a que prevê a cobertura a partir de fevereiro de 2020 e a que impede o aumento do preço pago pelo segurado em caso de epidemia ou pandemia. Outras emendas estabelecem prazos para o pagamento do seguro. Eu tenho certeza que nós estamos dando uma resposta a toda a sociedade, principalmente aqueles que nesse momento estão esperando contar, né, com as suas apólices, com seus seguros de vida, com o seu seguro-saúde. Então, a gente está dando uma resposta efetiva e rápida nesse momento da pandemia. Também estava na pauta dos senadores desta quarta-feira a apreciação de um projeto que visa auxiliar o sistema educacional privado, já que as aulas foram suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus e muitas escolas tiveram que reduzir o valor das mensalidades. O PL cria um certificado de recebíveis da educação emergencial, em decorrência do estado de calamidade pública. Os certificados de recebíveis são títulos emitidos por companhias de seguro que serão recebidos no futuro por uma empresa. Ao vender os títulos, a empresa recebe imediatamente uma parcela a ser pago. Em troca, os investidores ganham uma rentabilidade sobre o dinheiro aplicado. Os senadores pautaram ainda a apreciação do projeto de lei que prorroga por no mínimo 1 ano o vencimento das operações de crédito rural exigíveis entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. A prorrogação será possível para financiamentos de agricultores familiares.
O último item da pauta é também um projeto de lei, cujo texto prevê que hospitais privados deverão ceder leitos desocupados para que a União, estados e municípios possam internar pelo SUS pacientes acometidos pela Covid-19. A seguir, governo do estado volta a autorizar a realização de cirurgias eletivas. O governo do estado de Santa Catarina voltou a liberar a realização das conhecidas cirurgias eletivas. As decisões serão tomadas analisando as atuais condições de cada região do estado. O governo do estado de Santa Catarina liberou o retorno das cirurgias, consultas e exames eletivos na rede hospitalar pública e privada. A determinação consta em 2 portarias publicadas nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado. A novidade foi anunciada pelo governador durante coletiva de imprensa ao lado do secretário de Estado da Saúde. Uma novidade também que teremos para anunciar hoje é o regramento, o retorno das cirurgias eletivas e também das consultas eletivas para hoje. É uma portaria que será editada com algumas regras que depois eu também quero que o doutor André possa abordar, sim, rapidamente algum aspecto. Os procedimentos eletivos estavam suspensos desde a adoção das primeiras medidas de distanciamento social no estado no dia 17 de março. O retorno do serviço tem sido solicitado pelos municípios há algumas semanas. O secretário de Saúde de Santa Catarina explicou que os agendamentos já podem começar, mas as cirurgias, consultas e exames só poderão ser realizados a partir do dia 25, a próxima segunda-feira. Essa portaria ela vem liberar com regramentos as cirurgias, procedimentos seletivos e consultas ambulatoriais. Então, a própria portaria ela é curta e bem explicativa. A gente criou algumas regras de, principalmente, capacidade de ocupação dos hospitais. A gente está determinando um número próximo a 50% dessa capacidade para que se possa entender, nas próximas semanas, a evolução do cenário Covid e se haverá algum conflito de necessidade de utilização desse equipamento hospitalar que agora está sendo liberado para as cirurgias eletivas. Lembrando que as cirurgias não urgentes ou eletivas, que eram tempo sensíveis, pacientes que poderiam ter algum prejuízo, essas estavam sendo realizadas durante todo esse período, porque há entendimento que esses pacientes não poderiam aguardar um momento futuro para realizar o procedimento ou a sua cirurgia. Os procedimentos cirúrgicos eletivos de alta complexidade e demais procedimentos cirúrgicos eletivos que demandam reserva de leito de UTI permanecem suspensos, exceto aqueles considerados tempos sensíveis, quando a não realização da cirurgia pode deixar sequelas. Também estão suspensas visitas hospitalares e a presença de acompanhante deve ser restrita a um acompanhante por paciente. As unidades hospitalares serão responsáveis por realizar o chamamento dos pacientes com cirurgias eletivas de média complexidade, previamente autorizadas pelas centrais regionais de regulação de internação hospitalares. Em relação aos números do coronavírus no estado, o secretário também apresentou números atualizados nesta quarta-feira. Santa Catarina, com 5.499 casos hoje, 94 óbitos, infelizmente 3 relacionados de aumento relacionados ao dia de ontem, recuperados 3.170. Cidades com casos positivados são 177 municípios, o que corresponde a 60% dos municípios catarinenses, 42 municípios com óbitos confirmados. Dos óbitos de ontem para hoje, que foram computados, infelizmente, nós temos 3 pessoas com comorbidades presentes que foram vitimadas pelo Covid. O governo do Pará prorrogou o decreto de lockdown em Belém, a capital, e mais 9 municípios. Mas muita gente não está seguindo as regras.
Nas filas, há aglomerações e quem precisa trabalhar também está reclamando. Em Belém foi decretado lockdown no começo deste mês. A prefeitura determinou o fechamento de serviços não essenciais e restringiu a circulação de pessoas. Mas na cidade não é difícil encontrar aglomeração como esta na fila de um banco. As nossas autoridades, eles não agem como deveriam agir, entendeu? Você está vendo essa fila aí, como é que se encontra as pessoas no sol, parece que está mendigando. Isso aí é para fazer um empréstimo, entendeu? Justamente para suas necessidades. Centenas de pessoas na fila, esperando, e ninguém está nem aí. Olha esse sol. Quem sabe se daqui não vai sair alguém contaminado. Quem precisa trabalhar reclama das regras impostas para o isolamento. O lockdown está aí, mas tem muita gente que não está respeitando. Só que, por outro lado, tirou o direito de alguns trabalharem, porque é muito difícil. Belém concentra cerca de 50% das mortes pela Covid-19 no Pará. A cidade tem mais de 6.800 infectados. O número de óbitos por causa do novo coronavírus passa de 700. O cemitério de Vila Formosa, o maior da América Latina, teve a demanda dobrada durante a pandemia. Familiares e amigos das vítimas sofrem, além da perda, com a necessidade de rapidez dos funerais. Entre os lugares que tiveram a rotina alterada durante a pandemia estão os cemitérios, que agora sofrem com a alta demanda nas regiões mais atingidas pela Covid-19. No cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, o maior da América Latina, os enterros não param e duram apenas alguns poucos minutos. Eles chamam a gente, vão de 5 em 5 no carro, nesse carro aqui, para vir enterrar de 5 em 5. Não tem direito a velório, não tem direito a nada. Simplesmente sai do hospital direto para cá. Não tem direito nem de pôr roupa, nem de dar um enterro digno para a pessoa. Acho que o que me faz falta é poder abraçar ele. E como eu trabalho na área da saúde, eu tinha medo de pegar alguma coisa e passar para ele. Então eu não abraçava, não tinha mais contato com ele, era tudo de longe. A média de funerais no cemitério era de 30 por dia, mas com a pandemia chegou a 60. São Paulo é o estado brasileiro com mais casos de Covid-19, em números que se aproximam de 70 mil registros confirmados da doença e passam das 5 mil mortes. A nossa preocupação mesmo de todos os funcionários é em se contaminar, né? Mas emocional não, porque desde quando nós iniciamos o nosso serviço aqui, a gente não pode se envolver emocionalmente. Respeitamos, não somos frios, né? Respeitamos a dor do próximo, mas se a gente se envolver com 30, 35, hoje 60 sepultamento, como que o nosso psicológico vai ficar? Então a gente procura não se envolver emocionalmente. Com mais de 291 mil casos, o Brasil lidera as estatísticas da pandemia na América Latina. Nesta quinta-feira, o país pode passar da marca de 19 mil vítimas do novo coronavírus. O Hospital Municipal de Campanha Gilberto Novaes, em Manaus, atende pacientes infectados com a Covid-19. Enquanto isso, o Brasil recomenda o uso generalizado de cloroquina e também um derivado menos tóxico, que é a hidroxicloroquina, para tratar o novo coronavírus, mesmo em casos leves. O Hospital Municipal de Campanha Gilberto Novaes, em Manaus, celebra a vitória de mais um paciente sobre o novo coronavírus. É grande a batalha contra a doença em todo o Brasil. O país superou pela primeira vez a triste marca de 1.000 mortes diárias pela Covid-19 na terça-feira. Agora o Ministério da Saúde estendeu a recomendação do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves, combinadas com o antibiótico azitromicina. A orientação atende a um apelo do presidente Jair Bolsonaro, apesar de o medicamento dividir a comunidade mundial sobre sua eficácia contra o novo coronavírus. Neste hospital, muitos defendem a adoção de cuidados básicos de higiene para frear a propagação do vírus. Se você faz os cuidados básicos da higienização com a mão, uso de álcool gel quando não estiver em casa lavando com água e sabão, criar esse hábito, o uso de máscara vai ajudar todo mundo.
O Brasil é o país mais afetado da América Latina e o terceiro mais castigado do mundo em número de contágios depois de Estados Unidos e Rússia. Mas a realidade pode ser muito pior. Especialistas afirmam que os números poderiam ser até 15 vezes superiores devido à escassez de testes de diagnósticos. O pico da pandemia está previsto para o começo de junho no país. A seguir, governo federal adia provas do Enem que estavam marcadas para o início de novembro em todo o Brasil. Estão adiadas as provas do Enem 2020. O Exame Nacional do Ensino Médio ocorreria no início de novembro e, em virtude da pandemia da Covid-19, vai precisar ser remarcado. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será adiado de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. A decisão é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e do Ministério da Educação, e foi divulgada nesta quarta-feira. Nas últimas semanas, o governo havia enfrentado questionamentos judiciais cobrando o adiamento da prova por conta dos efeitos da pandemia da Covid-19, que levaram escolas a suspender as aulas presenciais. O debate sobre o adiamento da prova chegou ao Congresso. Na terça-feira, o Senado aprovou um projeto que adia o Enem e o texto seguiu para avaliação da Câmara dos Deputados. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, adotou uma posição contrária ao adiamento desde que foi acionado por órgãos e entidades como a Defensoria Pública da União e a União Nacional dos Estudantes. No começo do mês, chegou a afirmar para os senadores que reavaliaria a situação do Enem novamente apenas em agosto. Mas, nessa quarta-feira, Weintraub disse que considerou a movimentação no Congresso e ouviu os líderes do centro para decidir pelo adiamento. Não há ainda uma nova data para a realização da prova. Você sabia que a lei da universalização das bibliotecas escolares foi aprovada em 2010, há 10 anos, e só vai entrar em vigor agora, em maio deste ano, 2020? Confira na reportagem de Adriana De Luca. Esta biblioteca de uma escola particular de São Paulo tem mais de 50 mil livros disponíveis para a leitura dos alunos. Um mundo entre linhas para Alice, que adora desbravar as prateleiras e encontrar novas histórias. Estava me contando que não tem mais espaço de tanto livro na sua casa, de tanto que você gosta? Eu leio bastante, geralmente. A gente tem bastante livro em casa, vários de adultos e vários de criança. Daí a mamãe me deu um livro digital para eu começar a ler lá e não acumular tanto espaço. Ou eu venho na biblioteca quando não tem algum livro que eu queira lá. Essa variedade de livros é um direito de todos os estudantes brasileiros. Pelo menos é o que garante a Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares, que foi criada em 2010 e determina que todas as escolas, particulares e públicas, tenham bibliotecas com pelo menos um livro por aluno matriculado. O prazo para o cumprimento da lei termina em maio deste ano, mas o Brasil está longe de cumprir a meta. Das 180 mil escolas, mais da metade não tem biblioteca ou sala de leitura. Quando visita alguns lugares, encontra um amontoado, às vezes, de livros, salas fechadas, não possuem profissionais para atender oferecer um bom serviço e produtos a todos que frequentam. Uma pessoa que lê, ela tem com certeza um futuro muito mais promissor, de empregabilidade. Enfim, eu acho que uma biblioteca, a leitura, ela traz oportunidades para as pessoas. A Roseli tem um papel importante no incentivo à leitura.
Ela é a profissional responsável pela organização e pelo conteúdo das obras. A bibliotecária vê de perto a importância da atividade para as crianças. É aqui, no período contrário de aula, que eles têm o contato com a gente e assim, eles vêm em busca de sugestões de leitura. E eu sempre gosto de conversar e fazer uma breve entrevista com o aluno, do que você gosta, quem você já leu. E a gente vai mostrando, vai sugerindo livros e eles acatam. E depois eles voltam e falam, olha, eu adorei aquele livro, você pode me indicar um outro. E aí a gente vai formando uma rede de variedades de leitura que o aluno vai se fortalecendo cada vez mais e adquirindo o que nós chamamos tanto de hábito da leitura. A escola também incentiva os pais a frequentarem a biblioteca e a ler para os filhos em casa. Além de ajudar a aprendizagem, os pequenos adoram ouvir os contos. Deixa eu cantar uma canção pra você? E aí, qual que é a música que o Bolinho cantou? Quem lembra? Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado na manteiga assada. Para cumprir a lei, o Brasil precisa construir 25 bibliotecas escolares por dia e formar pelo menos 8 vezes mais bibliotecários. Eu sempre costumo falar, a biblioteca dentro de uma escola é a usina do conhecimento, é a usina do saber. Então, uma escola que não tenha uma biblioteca é como um corpo mutilado. Aquele membro que foi mutilado, que não existe, vai fazer falta. Ele pode viver, ele pode trabalhar, mas aquele membro vai fazer falta. Então, a biblioteca é fundamental numa escola. A Alice nasceu quando a lei foi aprovada em 2010. E a pouca idade não impede a jovem de ter opinião e defender o que ela acredita. Se você lê um livro, não é só um montão de papel e tinta. É a imaginação de alguém preservada em uma obra. É um mundo inteiro ao redor de você. Então não está ultrapassado, né? Não, nunca. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.